Bom, senta aí, fica muito confortável, pega um cafezinho, tá? Porque hoje a gente vai falar de uma das melhores linhas da perfumaria mundial, na minha opinião, Terre d'Hermès. A Hermès para mim é uma das melhores casas designer, bate muitos perfumes de nicho e a melhor e mais icônica linha da Hermès é a linha Terre, começando com Terre d'Hermès, lançado em 2006, um perfume que mudou a perfumaria, um clássico já. E hoje eu tenho aqui dois flankers pra gente conversar e eu ajudar você a decidir qual que é o Terre d'Hermès ideal para você. Bom, Terre d'Hermès para mim grita elegância e sofisticação, sem necessariamente ter que chamar a atenção o tempo todo, como perfumes da Paco Rabanne ou da Jean Paul Gaultier. Realmente é algo mais sóbrio, elegante, mas que quando você sente, te passa muita sofisticação. Por isso que eu escolhi essa camisa hoje. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Insider e a Insider faz, assim como a Hermès, perfumes básicos e bem feitos, roupas básicas e bem feitas. E a gola Polo me surpreendeu, sendo uma peça mais elegante, né? Eu tinha a imagem de que a Insider só tinha roupa básica, mas eles têm algumas peças bem elegantes. E falando aqui um negócio que eu gostei muito, a gola tem uma estrutura muito boa, não vai ser aquela gola que fica desbeiçada. Sem mais delongas, eu acho que pra gente entender os flankers do Terre d'Hermès, a gente tem que entender a essência e a natureza do próprio Terre d'Hermès e entender o que cada flanker faz, né? O que cada outro perfumezinho irmão dele faz. Bom, a gente tem review completa do Terre d'Hermès, mas eu vou dar um panorama geral bem rápido e passar para vocês como se estrutura o Terre d'Hermès e os flankers na minha cabeça. O Terre d'Hermès é uma fragrância que remete muito a cheiro de laranja, uma laranja bizarramente natural, cara. É como se você estivesse descascando uma laranja, o cheiro dele, e ele tem muito amargor. Esse amargor vem da casca da laranja, parece que é um amargor cascudo da laranja mesmo, mas vem também do vetiver. O vetiver usado aqui no Terre d'Hermès é muito icônico. Vetiver é uma nota difícil, não é todo mundo que gosta, mas quando bem utilizado, como é o caso da Hermès aqui, traz muita sofisticação e refino para a fragrância. É um matinho muito seco e empoeirado, ele traz um cheiro amadeirado, seco, amargo para a fragrância, que é extremamente masculino, tá? E na minha opinião muito agradável, mas sim é desafiador. E outro aspecto do Terre d'Hermès, para mim, são as pimentas, tá? Ele tem bastante pimenta, então ele sai com o cheiro da laranja, ele sai com a potência das pimentas e ele sai com o amargor e a secura do vetiver, né? Então para mim é mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou literalmente desenhar, tô com a minha agenda aqui. É como se ele fosse um triângulo separado em a laranja, a pimenta dele e o vetiver. É um equilíbrio perfeito. Cada flanker vai pegar esse triângulo e esticar para alguma posição, seja sendo mais cítrico com laranja, seja sendo mais especiado com pimentas, seja sendo mais seco com vetiver. Então é importante a gente entender que o Terre d'Hermès é o mais equilibrado de todos. Na minha opinião é a obra-prima. Se eu pudesse ter só um Terre d'Hermès, seria o EDT. Porque ele vai bem no calor, ele vai bem no frio, ele vai bem na primavera, ele é um perfume formal, mas também funciona de forma mais casual, por conta de todo esse equilíbrio. Mas se você ama o Terre d'Hermès, como é o meu caso, os flankers são muito interessantes, porque eles se assemelham ao Terre d'Hermès indo para outros caminhos. Cada um pega uma faceta do perfume original e altera. Eu vou começar com o último que chegou, tá aqui comigo acho que tem um mês mais ou menos, que é o Terre d'Hermès Eau Intense Vetiver. Perfume interessante, cara. O que ele pega e faz? Fica bem evidente que ele intensifica o vetiver, né? Terre d'Hermès, laranja, pimenta, vetiver. O Eau Intense Vetiver vai e aumenta muito a dosagem de vetiver. Mas é interessante que pro meu olfato eu esperava um amargor muito forte. Ele tem uma performance melhor que o EDT, mas o cheiro para mim é especificamente mais picante. Mas não é um picante das pimentas, eu sinto que a dose extra de vetiver aqui traz um pouco mais de secura para ele e uma dose um pouco mais picante, realmente é um picante do vetiver. É muito interessante e eu esperava que ele fosse bem mais amargo, né? Porque o Terre d'Hermès já é um perfume bem amargo, eu imaginei que o Intense Vetiver ia ser mais ainda, mas não. Né? Na saída ele pode até ser um pouquinho, mas depois o Terre d'Hermès
é o mais amargo dos flankers que eu tenho aqui. O Intense Vetiver vai para essa linha um pouco mais picante, fica até um leve assabonetado depois, é diferente na minha pele pelo menos, sabe? E eu imagino que o Terre d'Hermès seja mais amargo por conta da laranja. Eu acho que é realmente o aspecto de casca de laranja ali que dá esse aspecto mais amargo. Então, o Intense Vetiver vai muito bem em dias mais frios do que o EDT, porque ele tem essa potência a mais dele, sabe? O aroma é bem similar, para duas pessoas que não conhecem, podem confundir, mas se você quer um pouco mais de intensidade, um pouco mais de picância, o Intense Vetiver de muitas pessoas é o flanker favorito e eu consigo entender o porquê. E, cara, é difícil, assim, eu escolheria o EDT pela capacidade camaleônica dele, mas em aroma eu acho que o Intense Vetiver é um pouquinho mais agradável para mim. Outro flanker que eu tenho aqui é o Ogivray. E o Ogivray é o querido da galera, bicho. Muita gente não gosta de Terre d'Hermès, acha muito desafiador, mas ama o Ogivray. O Ogivray fura a bolha do Terre d'Hermès, que o Terre d'Hermès é um pouco nichado, geralmente homens mais velhos ou que estão na perfumaria há mais tempo gostam. Já o Ogivray todo mundo gosta. Por quê? Desse triângulo aqui que eu desenhei, ele tira muito o amargor DNA do Terre d'Hermès, tira muito mesmo. Ele tira bastante a picância também e ele eleva a parte cítrica. Só que ele não tem laranja. Ele lembra o Terre d'Hermès, mas ele é o Terre d'Hermès mais diferentão, tá? Ele tem uma fruta aqui chamada citron no lugar da laranja. A laranja é um pouco amarga, um pouco doce no Terre d'Hermès. Laranja, né? Todo mundo conhece o cheiro de laranja com a casca. Já o citron é como se fosse um limão mais potente. Então, o Ogivray é uma versão bem mais cítrica. E ele tem algumas notas diferentes aqui também, tá? Ele tem notas metálicas, ele tem gerânio e ele tem zimbro. Presta atenção nessas três notas que eu falei, metálico, gerânio e zimbro. Quando todas se unem, acontece uma coisa interessante. Nota metálica, autoexplicativo. É uma nota com cheiro um pouco metálico, afiado, né? O gerânio é uma nota que dá aspecto, é uma florzinha, mas ela dá um aspecto aquoso para os perfumes, um aspecto de chuva, sabe? E já as bagas de zimbro, elas dão um aspecto gelado e frutado para o perfume. Entendeu? Agora você junta tudo, metálico, aquático, gelado. É como se fosse esse frasco aqui, cara, que tem a parte cítrica pela cor do líquido, tem a parte congelada aqui nas costas e metálica e gelada em cima. É como se fosse isso. Você serviu sei lá, cara, uma mega limonada ultra cítrica cheia de gelo num copo de metal congelando. É essa a pegada. Um negócio que, cara, a Hermès faz como ninguém. A naturalidade disso aqui é muito alta. A qualidade de nota é absurda. A agradabilidade é muito alta. Para quem gosta de cítrico, é um dos melhores cítricos que eu já senti na minha vida. Não vou dizer que é o melhor, porque tem a Acqua di Parma. A Acqua di Parma tem uns perfumes que... mas chega muito perto, tá? Dito tudo isso, gente, o Ogivray tem uma performance pior que os outros dois, mas ainda é uma performance bem respeitável para um perfume cítrico, tá? E obviamente ele funciona melhor no calor, no clima brasileiro ele funciona muito bem. Ele é como se fosse o Terre d'Hermès focado no verão. Conclusão. É muito difícil escolher. Eu diria o seguinte, a maioria das pessoas acho que vai preferir o Ogivray, e no clima brasileiro o Ogivray mata pau, porque ele é muito refrescante, ele é muito agradável. Mas clássico é clássico, eu acho o EDT o mais versátil. Se eu tivesse que ter só um, eu escolheria o EDT. Eu acho, cara, o EDT é o clássico, é a obra-prima, é o magnum opus da Hermès. O Intense Vetiver, em aroma, pra mim, é o mais agradável. É muito bom, bicho. Mais agradável, mas eu acho que vai ser o mais difícil de agradar as pessoas. Então, se você gosta dessa casa, vale a pena ter os três. Eles todos se lembram, mas são diferentes o suficiente para não ficarem redundantes. E se você tiver que escolher... Vamos lá, eu não vou ficar em cima do muro. Mora em estado quente? Mora pro norte, nordeste, centro-oeste, Mato Grosso, Cuiabá? Ogivray. Vai com Ogivray. Agora, você mora em estados mais amenos? Testa. Testa o Ogivray e testa o EDT. Tá? Testa os dois e escolhe o que você gostar mais.
Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam. Eu pretendo pegar mais flanker do Terre d'Hermès, tem mais 2 ainda. O Pure Parfum, que dizem que parece muito o EDT, só que mais pesado. E o... Pô, tem um novo, Eau de Parfum Intense, acho que é o nome, que tem uma nota de café e um fundo esfumaçado quente de lava. Provei no shopping, achei bizarramente bom, quero pegar ele, mas fica pro futuro. Vejo vocês lá, valeu, falou, fui!